Eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui na nossa live. Uma pausa para um café. Mais de 3 anos, gente. Mais de 3 anos nós estamos aí toda quarta-feira falando do amor de Deus. Então, para você que gosta de um café, saúde num café. Para você que não gosta, beba água, beba um suquinho, mas esteja aqui conosco. E eu já vou começar dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que momento você vai assistir essa live, mas o certo é, sem sombra de dúvidas, quando você parar para assistir, você vai ver o cuidado de Deus, o amor de Deus falando ao seu coração. Gente, mas como assim? Hoje vai falar... É uma fisioterapeuta que vai falar no Outubro Rosa. Pois é, gente, nós estamos no Outubro Rosa, ligadinhos aqui sobre a saúde, os cuidados da mulher. Mas a live não é só para mulher, porque homens aqui que têm suas irmãs, suas mães, suas esposas, você também pode ficar aí acompanhando que esse cuidado vale para todos nós. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E Deus tem nos dado esse entendimento. A gente nesse Outubro Rosa não está falando somente sobre o câncer do seio, o câncer do colo do útero, só na mulher. Não, a gente está falando de nós como pessoas, como imagem, criatura, feitos imagem e semelhança do Senhor. Nós temos corpo, alma e espírito. Então, você é preciosa, você é precioso, especial e precisamos tomar cuidado do nosso corpo, sim. Nós já tivemos aqui, no dia 1º de outubro, nós tivemos aqui uma live falando sobre uma mulher muito especial, que precisa ser amada, valorizada, cuidada, tocada. Que mulher é essa, irmã Valéria? Tô falando de mim e de você. Tô falando de nós como mulheres fenomenais, é isso. Sabe, mulheres especiais que nós somos e precisamos assumir essa postura de uma mulher posicionada. E aí a gente começa a entender, sabe? A gente começa a entender que para a gente poder cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Para poder fazer para o outro, a gente tem que fazer para nós primeiro. Então foi a primeira live que nós tivemos, onde nós falamos sobre esta mulher, sobre esse cuidado. Você tem cuidado de você? Homens, você tem cuidado aí das mulheres da sua vida? Seja esposa, mãe, você tem cuidado? Tem falado, olha, tem que ir no médico, tem que cuidar mesmo. Então foi a primeira live. Segunda live foi com a minha queridíssima Raquelzinha, tá aqui. Raquelzinha, que contou o seu lindo testemunho para a glória de Deus. Olha, às vezes Deus permite a gente passar por coisas, porque Ele sabe que lá na frente nós vamos poder ajudar outras pessoas. A paz do Senhor, Miriam, nossa ovelhinha querida, a paz do Senhor, Raquelzinha. Então, o Senhor fala assim, olha, filhinha, vem cá, eu vou te chamar para esse tempo, vou permitir você passar por situações, para que lá na frente você venha abençoar outras vidas. E não precisa estar com a cura plena ali, a Raquel já abençoava pessoas durante o processo, durante o nosso processo de cura, gente, a gente pode curar outras vidas. Deus nos usa dessa forma. Afinal de contas, nós somos mulheres lindas, chiques e especiais. A terceira live nós falamos com uma nutricionista, a Tati, uma gracinha. A Tati estava falando, sabe, do poder da mesa. Que a gente se senta à mesa. Mas não é só comida física, que a gente tem que tomar cuidado. Aprendi, tirei várias lições. E a gente tem que colocar em prática, né? A gente tem que colocar em prática. E aí a Tati veio falando sobre isso. E hoje, quem vai estar comigo? Raíssa, linda, maravilhosa. Por dentro e por fora, gente. Toda grandona, toda chique. Mas assim, com um coração grandão também. Sabe? Ela já esteve conosco aqui, já disse para vocês, tanto presencial no Charrome, quanto também falando, pregando aqui, que prega muito. E também hoje ela vai estar como fisioterapeuta. Vai nos dar dicas, eu não sei o que ela vai falar,
Deixei ela bem à vontade, mas ela já está aqui. Eu não vou nem colocar outro louvor. Eu já estou dando esse boas-vindas para você. E eu já quero, daqui a pouquinho, vou só fazer uma oração, ler um versículo e eu já quero chamar a Raíssa. Oi, Lívia! Beijo! Eu não sei como é que fala boa tarde em italiano. Ela está lá na Itália, ligadinha conosco também. Gente, eu quero só contar para vocês aqui como é que Jesus é fiel e Ele cuida de nós em detalhes. Sábado, na hora do almoço, eu já estarei indo para o Rio de Janeiro no lançamento do meu livro. Ai, gente, eu tô toda feliz do meu primeiro livro, porque eu achei que era o único, mas Deus já me falou que não vai ficar só nesse. Então eu estou indo ali, né, para o lançamento oficial nacional do nosso primeiro livro, que se chama Histórias. Orem por nós, para que o Senhor nos guarde na ida, né, e na vinda. Estarei ali com muita alegria, sabe? Cheio de mulheres de Deus ali. É uma coautoria, mas não importa, eu estou muito feliz, eu estou maravilhada com o que Deus tem feito. Olha, cuidado com os seus pensamentos, hein? Cuidado, porque Jesus, Ele realiza sonhos. Você tinha vontade de escrever? Não, nunca pensei nisso. Nunca foi desejo, eu nunca busquei, mas chegou até mim. E aí esse é o Senhor que faz. Hoje pela manhã eu preguei numa live, gente, acho que eu nunca tinha pregado numa live assim. Mais de 160 pessoas. Quem faz isso? O Senhor, porque Ele é o dono da obra. E Ele coloca você no lugar que Ele quer, no lugar que Ele acha que você vai dar testemunho dele, que Ele pode te levar, sabe? Então a gente tem que acessar lugares que Deus preparou para nós. Uma querida que me convidou e eu aceitei. Quem faz isso? O Senhor. Quem opera na sua vida? O Senhor. Então não desista e se cuide. Nós vamos ver hoje que a gente tem que cuidar do nosso físico. Se cuide aí, ó, faça uma fisioterapia, faça uma ginástica. Eu não sei o que vem por aí não, mas eu sei que é coisa boa. Então se cuida, porque Deus quer te usar muito. E se você não se cuidar, você vai parar no meio do caminho. E não é Deus que vai te matar, não. Se você não se cuidar, você que vai dar fim à sua vida. É sério isso, né? Pastora Daí falou isso ontem na igreja. Gente, ele estava falando sobre a glutonaria. Que muitas das vezes não é Deus que mata, não. É a gente que dá fim. Porque a gente não se cuida. Então nós temos que lembrar que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. A Elaine estava conosco lá na live. Que bom, glória a Deus ter você aqui de novo. Vamos orar? Amado Deus, Senhor, que alegria estar aqui mais uma vez para esse encontro contigo, esse encontro com as minhas amadas, poder dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos feito guiar pelos caminhos que o Senhor tem traçado para nós. Senhor, muitas das vezes eu sinto que eu estou andando no deserto. Muitas das vezes, sabe, Jesus, eu sinto que a sensação é que meus pés vão afundar na areia. Mas aí eu lembro daquele versículo, Jesus, que fala que o Senhor ia abrir caminho no meio do deserto. O Senhor ia traçar o nosso caminho e eu sinto o teu cuidado, o teu amparo. Senhor, que possamos ser cuidados pelo Senhor nos mínimos detalhes, como o Senhor tem feito. E eu quero te pedir com humildade de coração que o Senhor venha abençoar cada um que vai ouvir essa live, seja ao vivo, seja depois gravado. Que o Senhor venha nos despertar para nós nos cuidarmos, porque nós somos templo do Senhor. Jesus, eu entendi, Jesus. Eu entendi que o Senhor me ama, tem propósito na minha vida, mas que eu preciso fazer minha parte. E eu estou aqui, depois de entender tudo isso, eu estou aqui também para despertar na minha querida, no meu querido que está do outro lado, que nós somos preciosos pelo Senhor. Muito obrigada por cuidar de nós. Pai, eu também quero te pedir uma bênção especial pela Raíssa. Eu sei que o Senhor já tem realizado sonhos na vida dela, mas eu sei que o Senhor já tem muitos sonhos. Sonhos, Senhor, que talvez estejam até engavetados. Eu não sei, mas o Senhor sabe.
Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu quero te pedir, Senhor, e eu quero profetizar na autoridade do Teu Espírito Santo, toda sorte de bênção sobre a vida da Raíssa. Senhor, que portas se abrirão, que ela nem ousou sonhar, ela nem pediu a Ti, mas que o Senhor conhece e o Senhor sabe que ela vai ser canal de bênção nesse lugar. E em nome do Senhor eu profetizo sobre a vida dela. Portas abertas. Senhor, que o nome dela seja ecoado nos ouvidos, Senhor, que o nome dela seja ecoado e que ela possa ser chamada para sentar à presença de príncipes, de reis, de pessoas que vão abençoar o seu trabalho, a sua vida, em nome de Jesus. E eu oro assim, porque assim eu creio, e em concordância com todos que estão ouvindo agora, nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluia. Gente, boa tarde, quanta gente bacana, olha quanta gente bonita entrou aí. Deus continue abençoando você, que alegria ter vocês aqui. Não dá nem para eu falar o nome de todo mundo. Oi, Helenice, boa tarde, a paz do Senhor está conosco. Deus continue abençoando vocês. Queridos, eu quero fazer o número do meu canal crescer. E para isso eu tenho que pedir para você. Você pode se inscrever no nosso canal? O que tem nesse canal, Missionária Valéria? Todas as lives que a gente já apresentou aqui estão no nosso canal. A gente tem palavra de fé e esperança para o seu coração. Eu quero te pedir agora, se você puder, porque depois você vai esquecer. A gente esquece. Mas se você puder, vai lá, rapidinho. Missionária Valéria Dias, você vai ver meu rostinho lá, é só você clicar lá e começar a seguir, aperta um sininho que tem lá, porque esse sininho, toda vez que entrar um vídeo lá, você vai ficar sabendo, tá bom? Eu quero voltar a fazer as lives ao vivo pelo YouTube, só que eu não posso porque tá faltando pouquinha pessoa para eu poder conseguir fazer com convidado, né? Então eu conto com você, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Missionária Valéria Dias. Queridos, eu já vou chamar a Raíssa. Eu só quero ler. Raíssa, manda um oi para mim. Já está escrito lá, Helenice. Que bom, muito obrigada, viu? Aí, se vocês puderem também, entrou lá, marca a live. Se você já assistiu aqui, marca lá. Põe um joinha, manda para mais alguém, isso me ajuda. Se você mandar essa live agora para mais pessoas, colocar coraçãozinho aqui, ajuda a gente a dar uma alavancada aí no nosso canal. Para quê? Para que mais pessoas sejam abençoadas. O que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, que diz assim, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o nosso corpo... Falar de Jesus é muito bom para ele. Tem que mudar essa concepção, sabe? Ai, as lives são cristãs. Ai, Deus! Você tá boa! Já vou te apresentar. Olha, mas a gente sabe, Raíssa, eu estava pensando sobre isso, a gente tem que mudar um pouquinho disso. Ai, mas a live é cristã, então só pode falar na Bíblia. A live é cristã, a gente traz pessoas aqui que têm testemunhos para poder falar em todos os âmbitos da nossa vida. Sabe, falar que Jesus salva, cura, liberta é muito bom, mas se cuidar do corpo, está cuidando do templo do Espírito Santo. Tá vendo como é que tem a ver? Aí me falaram, mas você está falando sobre... Tô falando sobre nutrição, sobre fisioterapia, vou falar sobre o cuidado da mente a semana que vem, porque nós somos um todo, gente. E aí, o que a gente faz? Senhor, tudo bem, só quer abranger assim? Quem que o Senhor manda? Manda pessoas capacitadas, porque o nosso compromisso é que só tem gente boa. Então, a gente tem que trazer gente boa para também falar. E aí Deus sopra esse nome, né? Dessa moça linda que está conosco. Eu falei com vocês que eu tenho me emocionado. Eu quero convidar todos vocês para seguir a Raíssa. Vai mandar um oi aqui. Olha, aqui em cima tem o contato dela, tá, gente? Aqui do ladinho do meu. Mas depois a gente salva aqui também. Escreve alguma coisa aí, Raíssa, que eu vou fixar, porque não é Raíssa que está escrito lá. Por quê? Gente, o trabalho que a Raíssa tem feito é maravilhoso. Eu fiquei emocionada outro dia, quando eu vi, sabe, ela pegar uma criancinha, uma criança aqui, ó.
Vou fixar aqui. Gente, esse. Oh, Jesus, o que tá dando? Aqui, gente, olha. Oh, meu Deus, saiu. Peraí. A gente está ao vivo, é assim mesmo. Vou precisar de novo. Aí, esse é a paz do Senhor aí, RJRDO, é a Raíssa. Então, pode seguir. Você vai ficar emocionado. Eu estava vendo outro dia um menininho com dificuldade para andar, Raíssa, sabe? E parece tão bobo. Sabe? O que que é fisioterapeuta? Ela só fica sentada na frente mandando ele vir. Pois as pessoas criam uma confiança tão grande que quando ela faz assim, eles vão com a perninha, sabe? Quase caindo, às vezes cai de levinho ali. E eu estava vendo como é que Deus faz conosco, né? Quando Ele nos ensina a caminhar. Veio nitidamente isso na minha mente. Como que Jesus cuida da gente quando Ele fica na nossa frente e fala, vem, filho. Aí a gente vai com medo. Raíssa, você não tem noção como é que aquele vídeo falou comigo. Jesus falou, isso aí é você. Quando você está com medo de andar, quando você está com... Eu nunca te falei isso, mas quando você está com medo de caminhar, eu estou na sua frente, e eu falo, vem. E a gente vai com medo, a gente vai balançando, tem hora que a gente derrapa um pouquinho ali, e aí a Raíssa não tem noção como é que esses vídeos falam conosco. E aí não é só porque ela é amiga, não é só porque eu amo que está aqui, não, gente, é pela competência de poder falar desse tema. Enfim, Raíssa, eu quero muito que você fique à vontade, eu sei que você transborda Deus. Então, fique à vontade, minha linda. Paz do Senhor. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá lindo. Ah, então tá ótimo. Quero agradecer, né, primeiro por esse convite. É sempre um prazer estar aqui, poder falar de Jesus e hoje ainda poder trazer, né, um pouco da minha profissão, que agora é como fisioterapeuta, né? Então, trazer um pouquinho da minha profissão, um pouquinho da questão da saúde e essa relação, né, da saúde com a nossa fé, né? Com aquilo que nós acreditamos. Então, quando eu recebi o convite, né, pela missionária, eu fiquei muito feliz porque é um tema muito importante, né? Hoje nós estamos falando especificamente sobre a saúde da mulher, porque nós estamos dentro de um contexto, né, do mês do Outubro Rosa, e esse mês ele é um mês de conscientização, né, sobre o câncer de mama e também do colo de útero. E hoje eu quero conversar com cada uma de vocês que está aqui sobre a saúde da mulher de um jeito completo. Então, para a gente falar sobre a parte física, mas também o mental, o social, o emocional e também o espiritual. Porque, né, o nosso corpo ele não é só um corpo. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né? E cuidar dele é uma forma de adorar a Deus. Olha só o que fala em 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? E eu também gosto muito do texto de Atos 17:28, que Paulo está fazendo um discurso e ele está falando para os atenienses acerca de Deus. E ele fala assim: nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós somos chamados para fazer tudo através do nosso Deus, né? Então, o viver, o nos mover, coisa que às vezes a gente nem pensa, né? O se levantar da cama, o caminhar. E Paulo está falando, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu gosto muito dessa referência também lá de Atos 17:28. E aí eu queria começar com uma pergunta. Será que nós temos glorificado a Deus através do nosso corpo? Será que nós temos glorificado ao nosso Deus através do nosso corpo? Porque a fisioterapia, ela é uma ciência, né? Que vai estudar o corpo através do movimento. Então, a gente foca nessa parte do movimento. E às vezes a gente deixa muito a desejar nessa parte, né? Porque a gente já pensa assim, ah, mas eu já faço tanta coisa no meu dia, ah, mas eu ando muito. Ou então, ah, mas eu faço muita coisa dentro de casa. Mas hoje a gente vai conversar aqui sobre a necessidade desse movimentar intencional, né? Como uma atividade física, um exercício físico. E para a gente começar, eu queria perguntar para vocês que estão assistindo a gente, comentem aqui o que vocês pensam que é saúde. Porque para a gente falar sobre saúde da mulher, a gente primeiro precisa falar sobre o que é saúde. E eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês pensam que é saúde. Porque muita gente, quando pensa
em saúde vai às vezes pensar na questão de exames, de ir ao médico, quando alguma coisa dói, quando tem alguma coisa fora do lugar, né? A gente pensa, no conceito de saúde muitas das vezes voltado para isso. Mas a saúde é muito mais do que isso, né? A definição da Organização Mundial de Saúde nos diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Essa definição, hoje a gente tem ela como uma definição antiga já. Ela foi muito importante, muito relevante, porque ela considera a saúde muito mais do que a ausência de doença, né? Então, ser saudável não significa ser uma pessoa sem doença, né? Mas ela não compreende outros pontos, né? Essa definição, ela fala que a saúde, ela é um completo bem-estar físico. E esse termo completo bem-estar, que dá essa ideia de 100%, né, 100% bem, hoje a gente entende que isso é inalcançável, né? Ninguém está 100% bem o tempo todo, né? Essa definição, ela não considera o caráter dinâmico e adaptativo da saúde. E mais do que isso, essa definição, ela não leva em consideração os aspectos emocionais, os aspectos espirituais e os aspectos ambientais. E tudo isso faz parte do que é saúde, né? Então, eu estou vendo aqui, uma pessoa está respondendo, falando que, em primeiro lugar, está a parte mental, e o mental ele faz parte, sim, da saúde. E aí, antigamente, a saúde ela era vista como esse 100%, né, de estar 100% bem. Mas hoje a gente sabe que a saúde ela é sobre um equilíbrio, é sobre como você reage às suas situações, é sobre movimento, é sobre a capacidade de se adaptar. Não é estar livre de problemas, mas é saber se cuidar, se movimentar, buscar o melhor todos os dias. Eu gosto muito de uma frase, e eu estava assistindo as outras lives, né? E na live da nutricionista que falou na semana passada, ela usou essa frase. E uma vez eu participei de um e-book e eu comecei falando sobre essa frase, que é de um pastor, é o Robert Murray. Ele é um pastor, foi, né, um pastor escocês, que faleceu em 1843, quando ele tinha 29 anos. E ele deixou uma frase muito marcante no seu leito de morte. Ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e me deu um cavalo para entregar essa mensagem. Infelizmente, matei o cavalo e agora eu não posso entregar mais a mensagem. E às vezes, olhando essa frase fora de contexto, a gente vai pensar assim: ah, mas Raíssa, o que você está falando de matar o cavalo? E aqui o que esse pastor está falando é o corpo. O cavalo é o corpo, que é um instrumento que ele poderia, né, levar a mensagem. Através do corpo dele, ele poderia ir fazer as missões, fazer o que era necessário, que é aquilo que o Senhor tinha pedido para ele fazer. Essa declaração ela é muito impactante, né? Porque ela nos faz refletir acerca daquilo que nós temos feito com o instrumento que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo, né? Robert ele reconheceu que ele havia negligenciado o cuidado do próprio corpo, o cuidado com a sua própria saúde, enquanto ele buscava cumprir a sua missão. Será que a gente não tem feito o mesmo? Será que nós não temos usado como justificativa, talvez, os nossos muitos afazeres, para nós não cuidarmos do nosso corpo, né? E quando a gente olha para os dados de saúde, a gente vai ver que, tanto no Brasil quanto no restante do mundo, a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares estão fortemente relacionadas aos hábitos de vida pouco saudáveis, como uma má alimentação, o tabagismo, o consumo de álcool, o sedentarismo. Tudo isso, o sedentarismo é a falta de atividade física, né? E todos esses fatores são fatores modificáveis. Ou seja, são fatores que não são iguais aos fatores genéticos, que a gente nasce com aquele fator e que aquilo lá já é uma predisposição para você desenvolver uma doença. Não, esses fatores são fatores que a gente pode modificar. Nós podemos mudar a nossa alimentação, nós podemos deixar o sedentarismo, começar a se movimentar, nós podemos ingerir mais água, nós podemos não consumir o álcool, já que hoje os estudos falam que não existe dose segura de álcool.
Antigamente as pessoas falavam sobre tomar uma dose de vinho que é bom para o coração. Isso, hoje em dia, todos os estudos falam que não existe dose segura de álcool. E a gente vê isso, que são fatores modificáveis. E o que tem acontecido? Por que logo essas doenças que são causadas por esses fatores modificáveis são a principal causa de morte, não só no Brasil, mas em todo o mundo? Né? Embora sejam fatores que podem ser modificados com as nossas escolhas, escolhas mais conscientes, eles são frequentemente negligenciados, né? Nós somos estimulados a nos alimentarmos mais rapidamente, então pode ser um fast food, porque eu preciso comer rápido, porque eu preciso trabalhar, então eu vou comer qualquer coisa na rua, eu vou me alimentar de uma coisa mais rápida, então eu vou comprar uma coisa que já está ali pronta, ou então algo super, ultra industrializado. Eu não vou fazer atividade física porque eu preciso, eu tenho muitas outras demandas para poder fazer. E fora as outras desculpas que as pessoas usam, por exemplo, para poder fazer uso de cigarro, de álcool, né? Então, são fatores modificáveis, mas que são muito negligenciados. E o sedentarismo, que é, né, a falta de atividade física, é quando a pessoa não pratica nenhum tipo de atividade física, ele é um fator de risco muito importante quando a gente fala do câncer, né? Muitas pessoas acreditam que o câncer ele tem um fator genético muito importante, mas o que a gente vai ver é que praticar exercícios regulares vai diminuir o risco de vários tipos de câncer, como mama, né, o câncer de cólon, o câncer de endométrio, e ajuda também a melhorar a saúde física e mental daquelas pessoas que estão passando por um tratamento, ou seja, aquelas pessoas que já foram diagnosticadas, que já, né, foram diagnosticadas com câncer. O exercício físico também é um fator, um aliado muito importante para a saúde física e mental dessas pessoas, né? Vou ler mais uma vez 1 Coríntios 6, 19 e 20 agora, que fala assim, olha só, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então, mais uma vez eu te pergunto, você tem glorificado a Deus com o seu corpo? O seu corpo glorifica a Deus? Eu não estou falando aqui de estética. Eu não estou falando aqui de você prezar por uma estética midiática que as pessoas tanto querem hoje, uma estética de magreza extrema, até porque isso também não é saúde, né? Mas eu estou falando de uma pessoa que ela tem domínio próprio e ela sabe que ela precisa se exercitar para que ela possa manter uma saúde. Uma pessoa que ela entende que não é tão gostoso comer uma salada, mas que ela sabe que é importante e por isso ela come. Não é tão gostoso quanto um chocolate, não é mesmo? Então, nós como cristãos, nós temos um dever ainda muito mais importante, né? Ainda muito maior. Nós temos ainda um fator ainda muito mais importante, mais grande mesmo, assim, de termos que ter essa consciência de cuidar do nosso corpo, né? Nós somos responsáveis por cuidar desse precioso instrumento que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo. O Senhor nos confiou esse corpo. Afinal, nós somos chamados para glorificar a Deus com o nosso corpo, e essa é uma missão que eu e você não podemos negligenciar. Na prática clínica, eu já atendi muitas mulheres que relataram que estavam ocupadas demais para fazer atividade física, ou que não tinham tempo para isso. Algumas diziam que não levavam jeito para isso, que não conseguiam se ver fazendo isso. Eu não me vejo correndo, eu não consigo caminhar, eu não tenho tempo para fazer um exercício físico. E essas mulheres, a maioria, recorria a muitas medicações, a muitos remédios para suportar aquela dor no ombro, que começou levinha, mas que de repente já não consegue mais pegar um objeto em cima do armário. De repente, já não consegue mais carregar o neto no colo. De repente, já não consegue mais agachar direito, até mesmo para sentar. Às vezes, aquela dorzinha no joelho que começou tão levinha, mas que de repente não está conseguindo nem andar mais direito.
já não consegue mais ter funcionalidade. E vai deixando passar, porque a nossa vida ela passa muito rápido, né? E quando a gente vê, aquela dor já se intensificou, os processos que já estavam acontecendo naquela região do corpo já se intensificaram, e são muitas medicações, e medicação em cima de medicação, e não vê solução, porque o remédio ele só vai mascarar aquela dor, né? E eu tive com muitas mulheres que, às vezes, uma dorzinha na coluna, ai, Raíssa, eu sinto uma dor. E aí, quando a gente apresenta a solução, que é a atividade física, às vezes elas até desanimam. Falam assim, ah, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho, porque eu tenho muita coisa para fazer, sabe, Raíssa? Eu já ouvi tantos relatos assim, sabe, Raíssa, é porque eu cuido de 5 crianças. Eu tenho um monte de neto. Eu tenho uma vida muito corrida, Raíssa. Eu já aposentei, mas eu faço comida para todo mundo lá em casa. Então a gente vê que, pensando nesse contexto de nós mulheres, né, quantas vezes a gente cuida de todos, mas esquece de cuidar da gente mesmo. E se nós não cuidamos de nós mesmos, nós não vamos ter como cuidar dos outros. Se nós não tivermos um tempinho, mínimo que seja, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, sobre tempo, mínimo que seja, como nós vamos continuar cuidando das outras pessoas? Então, quantas vezes, né? A gente cuida de todos, mas esquece da gente mesmo. A prática regular de atividade física, ela é um dos pilares fundamentais para uma vida saudável e de qualidade. Não só para a prevenção de câncer de mama, mas para a prevenção de diversas outras doenças. E também para ter uma qualidade de vida. A gente precisa entender que o exercício físico, ele é igual ao remédio. Ele precisa de uma dose certa, ele precisa de uma frequência certa. Assim como o médico vai passar, né, para você, assim, você vai tomar essa medicação por 5 dias e você vai fazer uso dessa medicação todos os dias nesse horário. E aí você toma lá certinho e você vai observar a melhora. O exercício físico, ele também precisa ser assim. Não adianta eu fazer 2 horas de exercício num dia e depois não fazer mais exercício nenhum. Passar a semana inteira sem fazer mais nada. Ou então eu fazer uma caminhada e depois voltar a caminhar só no mês seguinte. Né? A gente precisa ter uma frequência, uma dose correta para que a gente consiga alcançar os benefícios. Olha só o que a Organização Mundial de Saúde ela fala sobre a frequência ideal de atividade física, né, para adultos. Vou falar para vocês, visando, né, promover a saúde e o bem-estar de maneira eficaz. Ela vai falar para gente que em adultos a atividade física ela vai proporcionar benefícios como diminuir a mortalidade por todas as causas, mortalidade por doenças cardiovasculares, diminuir a incidência de hipertensão, o controle da hipertensão, a incidência de alguns tipos de cânceres, a incidência do tipo de diabetes tipo 2 e também a diminuição, né, da diabetes, o controle glicêmico, a melhora da saúde mental, redução de sintomas como a ansiedade e a depressão, e a melhora da saúde cognitiva e do sono. E aí, o que ela vai falar para a gente? Qual que é a frequência que a gente precisa fazer para que a gente alcance esses objetivos, esses benefícios? Ela vai dizer para a gente que adultos e idosos devem realizar pelo menos 150 minutos a 300 minutos por semana de atividade física aeróbica de moderada intensidade. Então, basicamente, o que a Organização Mundial de Saúde fala? Adultos e idosos precisam fazer pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica. A nossa semana, ela tem 168 horas. Às vezes a gente pensa que é pouco, mas é muito se a gente coloca no papel. Lógico que com todos os afazeres que nós temos, essas 168 horas passam assim, né? A gente nem vê. Mas será que a gente não consegue separar 150 minutinhos para realizar uma atividade física? Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode realizar 30 minutinhos de segunda a sexta, 5 vezes na semana. Então, se de segunda a sexta você fizer uma caminhada de 30 minutinhos, você já vai estar fazendo a quantidade de exercício ideal para você. Você já vai estar cuidando do seu corpo.
você já vai estar alcançando benefícios como a diminuição da mortalidade, a diminuição da incidência da hipertensão, de câncer, a incidência de diabetes, a melhora da saúde mental, redução de sintomas de ansiedade, depressão, melhora da saúde cognitiva e do sono. Então, se a gente parar um pouquinho no nosso dia para fazer 30 minutinhos de atividade, talvez agora você esteja se perguntando assim, mas que atividade física, Raíssa? O que eu preciso fazer, né, nesses 30 minutinhos do meu dia que eu vou começar a partir de agora? A gente pode fazer exercícios ao ar livre, uma caminhada, corrida, andar de bicicleta, natação. Nós podemos fazer esportes recreativos como futebol, vôlei, basquete. Nós podemos fazer atividades em grupo, aulas de dança, treinos funcionais. Eu vi recentemente que aqui em Juiz de Fora foi criado um grupo de treino funcional cristão, de esteto cristão. Achei muito interessante a proposta, porque eu estou dentro de academias, eu treino em academia, e o que a gente vê na realidade das academias são as músicas, né? Aquela coisa toda. Então, essas aulas coletivas geralmente são difíceis de participar. Mas eu vi surgir um grupo aqui em Juiz de Fora, eu não sei o nome, mas é um grupo de step cristão, em que são só louvores, né? Não são músicas mundanas, são só louvores que são tocados, são irmãs que vão estar lá com o mesmo objetivo que você. Então, existem muitos tipos de atividade física, né? Exercício em ambientes fechados, subir dessa escada, pular corda, fazer uma esteira, bicicleta, elíptico, fazer um treino. Tudo isso são atividades físicas aeróbicas, que é o que a gente precisa fazer os 150 minutos semanais, tá? Mas além disso, o que a Organização Mundial de Saúde ela fala? Que a gente precisa também realizar atividades de fortalecimento muscular, de moderada intensidade, que envolvam os principais grupamentos musculares, pelo menos 2 dias por semana. Então, você pode fazer de segunda a sexta uma caminhada de 30 minutos e 2 vezes na semana fazer um fortalecimento. Raíssa, não tenho dinheiro para academia, não tenho como fazer esse fortalecimento. Você consegue fazer esse fortalecimento em casa, né? Se você não quer ir para uma academia, se você não quer ir para um pilates, ou então se você não tem condições de fazer isso, você pode também fazer exercícios com o próprio peso do corpo, né? Agachamento, flexão de braço, prancha, afundo, tem muitos exercícios. Aí você pode se perguntar assim, mas Raíssa, como que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Hoje existem no YouTube vários treinos de graça disponíveis, né, de profissionais da área da saúde, educadores físicos, né, que deixam lá disponíveis para a gente poder fazer. Eu mesma já fiz, já indiquei para pacientes que já estavam recebendo alta e que precisavam manter a atividade física. Então, exercícios que você pode fazer esse fortalecimento. Ah, se eu não consigo ir e eu estou achando que o exercício só com o peso do meu corpo está muito leve, começa a fazer pezinhos em casa, né? Enche garrafa de 2 litros de areia, você pode encher de água. Na época da pandemia, eu fazia isso muito aqui em casa para manter os treinos, para continuar treinando. Então, a gente tem muitas estratégias, só que a gente costuma dar mais desculpas do que arrumar soluções, né? Então, a gente costuma, mas eu não quero ir para academia. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas a gente procura muitas desculpas, né? Tem uma frase que eu acho ela muito forte, que ela fala, eu não anotei ela, mas eu acabei de me lembrar dela aqui, que ela fala que a gente precisa escolher o nosso difícil. E ela fala assim, é difícil por exemplo, é difícil estar acima do peso, mas também, é difícil também se alimentar direito. Escolha o seu difícil, né? É difícil passar, por exemplo, por um processo de uma doença renal crônica, de você precisar fazer hemodiálise. É também difícil beber água direito. Escolha o seu difícil. Tem muitas coisas, né? Como a gente estava falando lá no começo, são fatores de risco modificáveis. Ou seja, que uma mudança na nossa vida podem fazer com que esses fatores eles não existam mais, porque a gente consegue modificar eles, né? Então, pare tente procurar soluções em vez de arrumar desculpas, né? Porque nós precisamos começar.
Eu vou começar agora com vocês sobre 5 pontos-chave para a gente começar já, hoje, dar o primeiro passo e manter-se constante durante esse processo. Primeiro ponto, sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Muita gente não faz exercício físico porque pensa que não leva jeito, pensa que precisa ser igual um atleta, pensa que o exercício físico ele precisa ser feito em uma academia, mas não é verdade, né? A gente precisa encontrar uma atividade física que a gente goste. Ah, Raíssa, eu gosto de caminhar, então caminhe. Eu gosto de correr, corra. Eu gosto de pilates, faça pilates. Eu gosto de academia, faça academia. Nós precisamos encontrar algo que nos dê prazer. Porque se for algo que você está fazendo só porque alguém mandou, muitas das vezes você não vai ter motivação e você não vai dar continuidade. Você pode dar até o primeiro passo, mas não vai dar continuidade. E a gente precisa que seja um processo contínuo. Exercício físico é para o resto da vida. A gente precisa fazer, né? Então, encontre uma atividade física que você goste e saia da sua zona de conforto. Pode ser difícil nos primeiros dias, mesmo que você goste da atividade física, pode ser difícil sim nos primeiros dias. Você vai sentir mais dores às vezes, porque o músculo ele vai estar se adaptando àquilo, então você vai sentir dores, mas são dores que vão fazer você melhorar das outras dores, né? Então, por mais que seja difícil, continue tentando, porque os benefícios são muito maiores. Segundo, defina os seus objetivos e metas. A gente precisa ser realista e pensar mesmo, definir mesmo pontos, né, objetivos, onde a gente quer chegar com isso. Porque se a gente não tiver objetivo, a gente vai para qualquer lugar. Quem não tem um caminho, né, um local onde quer chegar, não consegue permanecer ali no caminho. Ele vai para chegar em qualquer lugar, né? Ele vai pegar qualquer rumo e vai chegar em qualquer lugar. Então a gente precisa ser realista e definir metas, objetivos. Esses objetivos podem ser de curto, de médio, de longo prazo. E você vai ali se estimular a vencer esses objetivos e alcançar novos marcos. Isso vai fazer com que você tenha uma motivação para que você continue a praticar os exercícios. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu quero começar a correr. Aí eu vou definir como objetivo a curto prazo, pensando que eu sou uma pessoa que eu não corro, eu nunca corri, eu não consigo passar nem um minuto correndo todo. Eu posso colocar como objetivo de curto prazo conseguir correr por um minuto direto. Aí depois eu passo, eu aumento, correr por 5 minutos direto. Aí depois eu penso assim, agora eu quero correr por 1 quilômetro sem parar. Quero correr por 2 quilômetros sem parar. Você vai aumentando esses objetivos para que você mantenha-se motivado. Esses objetivos eles podem ser de curto, médio e longo prazo. Curto prazo dentro de 1 e 3 meses. Médio prazo dentro de 3 e 6 meses. E longo prazo mais de 6 meses. O seu objetivo pode ser algo mais funcional, como por exemplo, Raíssa, eu quero subir e descer a escada sem me sentir cansado. Eu quero me sentir bem com o meu corpo. Eu quero conseguir segurar o meu neto nos braços. Quantas vezes eu recebi essa queixa? A gente chegar para o paciente, falar como profissional, falar assim, qual que é a queixa principal do senhor, da senhora? Ah, Raíssa, eu quero conseguir segurar o meu netinho que vai nascer nos braços. Ou então, meu netinho cresceu muito, eu não consigo segurar nos meus braços. Ou então, uma mãe que já está cansada, que sente muitas dores, que talvez passa por um processo difícil e fala assim: eu não consigo mais ficar com a minha criança no colo, né? Eu não consigo mais fazer isso. Então, o seu objetivo não precisa ser necessariamente eu quero correr. Ele pode ser um objetivo mais funcional, ele pode ser um objetivo funcional mesmo de algo que você observa no seu dia a dia e que você ainda não consegue fazer. O terceiro ponto, comece hoje. Não espere as condições perfeitas, não espere a próxima segunda-feira para começar, né? Hoje é quarta, começa hoje, na quarta-feira mesmo. Não espere ter tempo, faça, né, acontecer. Comece com as condições que você tem hoje. Não espere ter dinheiro para ir para academia, né? Não espere ter dinheiro para fazer um pilates. Comece hoje nas condições que você tem, né? Qualquer
qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. E quanto mais, melhor. Então, comece hoje. Raíssa, eu ainda não consigo caminhar por 30 minutos. Começa com 10. Caminha 10 minutos, volta para casa. No outro dia, tenta fazer 12. Depois tenta 15. Na primeira semana, não vai todos os dias, não. Vai segunda, quarta, sexta. Tira um dia para descansar. Vai devagarzinho para o seu corpo se adaptar. Mas comece. Começa hoje. Não espera a próxima segunda-feira. Nós já estamos em outubro. Não espera o ano virar, não. Não deixa isso para ser uma meta para 2026, não. Começa agora e aí em 2026 você continua, né? Observe. 4. Observe os pequenos resultados. Muitas vezes a gente está tão focado em alguma coisa tão grande, né? Como, por exemplo, eu quero perder 10 quilos. E aí aquele resultado dos 10 quilos, ele nunca chega e a gente acaba se frustrando. Mas comece a observar as pequenas coisas, como, por exemplo, uma pessoa que quer perder 10 quilos, mas ela já começou a perceber que ela já está caminhando sem dor no joelho, porque ela perdeu 1 quilo. Ou então que ela já consegue fazer alguma coisa que ela não conseguia fazer antes. Então comece, se atente para esses pequenos resultados. A melhora do sono, a redução da insônia, a melhora da digestão, melhor funcionamento intestinal e outros fatores que são benefícios gerados, né, pela prática da atividade física. 5. Associe o exercício com uma boa alimentação e a ingesta adequada de água. Né? A associação entre o exercício físico e uma boa alimentação vai potencializar os benefícios de ambos para a saúde, promovendo resultados ainda mais expressivos. Né? A gente precisa entender que a saúde ela é integral. Né? Eu não posso cuidar só de uma parte e deixar a outra de lado. Até porque uma pessoa que não dorme bem, que não come bem, que não bebe água direito, não vai conseguir fazer exercício direito. Então a gente precisa coordenar tudo isso para que tudo vá fluindo bem, né? Uma dica bônus: incentive uma amiga a começar com você. Incentive uma amiga a começar hoje com você. Saindo aqui dessa live, você já vai mandar uma mensagem para uma amiga sua que você sabe que não tem feito exercício, que está parada, que está desanimada, e você vai chamar ela para fazer uma caminhada, vai chamar ela para fazer alguma coisa, jogar um vôlei, fazer alguma atividade que vão fazer com que vocês se movimentem. Olha o que Eclesiastes 4:9 vai dizer. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que se levante. Gente, ao longo da nossa caminhada, a gente vai desanimar. Nós vamos desistir, pensar em desistir algumas vezes. Mas se nós tivermos pessoas com o mesmo objetivo do nosso lado, isso ajuda demais, isso facilita o processo, torna mais leve. Então, incentive uma amiga para que ela seja também a sua incentivadora. Né? Se aproxime de pessoas que vão incentivar você, que vão fazer você praticar mais atividade física, porque é preciso, né? E assim como a Bíblia fala, melhor é 2 do que 1, né? Se um cair, o outro levanta. No dia que uma mandar assim, hoje eu tô desanimada, amiga, a outra falar, vamos lá, você consegue, né? É lógico que o nosso corpo, ainda mais falando de nós, mulheres, né? O nosso corpo, ele muda muito ao longo de um mês. Nós temos hormônios variando ali ao longo de todo o mês. É importante a gente saber, né, quando a gente precisa realmente de um tempo de descanso. É importante a gente saber quando é o dia, né, de falar assim, não, hoje realmente eu não consigo fazer nada, eu preciso ficar mais quietinha, mas amanhã estou de volta, né? O que não pode é isso ser uma constante na nossa vida, né? Essa constante de, não vou fazer, hoje não, hoje não, hoje não, e quando vê, já está aí um mês inteiro sem fazer nada, né? Então, gente, quanto mais cedo a prática de atividade física é incentivada e incorporada, né, como um hábito da nossa vida, maiores são os benefícios para a saúde. Por isso, não deixa para amanhã, começa hoje, ainda em 2025, não espera 2026 chegar, não espera, né, o ano virar para você definir como uma meta. Cuide do instrumento que o Senhor te deu, que é o seu corpo.
E para finalizar, eu trouxe alguns mitos e verdades sobre a saúde da mulher para a gente poder conversar. E aí, missionária, eu quero que você abra você participar e falar com a gente o que que você acha que é mito e o que que você acha que é verdade, tá? Ai, gente, vou errar tudo. Ó, um que é muito polêmico e que todo mundo acha, mas vou só falar, ó. Perder urina quando ri, tosse ou faz exercício é normal? Não, Isso é mito ou verdade? perder, eu Perder acho urina normal não. quando ri, tosse ou faz exercício não é Não, normal. normal. Não é normal, isso é um mito, né? É comum, mas não é normal. Isso se chama incontinência urinária. E as pessoas, elas falam assim, não, mas é só porque eu ri muito. Não é normal. Foi só A um pouquinho, foi fisioterapia só um pinguinho. foi só um pinguinho, não foi nada. Não é normal. A fisioterapia pélvica, ela ajuda e resolve isso. Então, não continue pensando dessa forma. Se você passa por essa situação, procure um profissional, né? Eu não trabalho com essa área, mas conheço muitas fisioterapeutas que trabalham com essa área e posso, e vai ser um prazer indicar. Ela ajuda a fortalecer a musculatura pélvica e devolver esse controle, né, para você não precisar, às vezes, estar rindo, estar naquele momento ali, de repente, né? Isso não é normal, isso é um mito, gente. Fazer atividade física durante o tempo de menstruação faz mal. Isso é um mito ou uma verdade? Fazer atividade física, mito. Mito, exatamente. O movimento, inclusive, ele pode aliviar a cólica e melhorar o humor, porque ele vai estimular a circulação e vai liberar endorfina, né? Então, o segredo, lógico, é respeitar o nosso corpo, entender quando dá, quando não dá, ajustar a intensidade, né, da atividade, mas é um mito que fazer atividade física durante a menstruação faz mal. Na verdade, ela é essencial, né? A gente só precisa entender ali os limites do nosso corpo. Terceiro, durante a gestação, a mulher deve evitar se exercitar. Isso é um mito ou uma verdade? Até pouco tempo eu achava que era verdade. Hoje eu já sei que é mito, que tem até, né, quando vai ganhar o bebê que faz aqueles exercícios. Isso mesmo. Muita gente ainda pensa que isso é uma verdade, que grávida tem que ficar em repouso absoluto o tempo todo, mas isso é um mito, né? A prática de exercícios físicos, quando bem supervisionados, com a liberação médica, porque sim, tem casos e casos, né? Tem casos que é uma gestação mais difícil, então sim, precisa de um repouso, mas na maioria dos casos, né, vai trazer muitos benefícios e vai preparar o corpo para o parto. Então, assim, é essencial, lógico que se for, né, bem supervisionado e com a liberação médica. Outra, fisioterapia pélvica é só para quem teve bebê. Mito ou verdade? Então, mas antes, deixa eu te falar, eu ia até pedir para você voltar nisso. Eu não sabia que existia fisioterapia pélvica, né? E Porque às vezes muita gente pode ficar constrangido. Então procure uma mulher, né? Um profissional do seu sexo. Eu não sabia que existia. existe, é uma área que atua, né, justamente com essa parte íntima da mulher, não só como, por exemplo, o ginecologista, mas ele vai trabalhar nessa parte do fortalecimento dessa musculatura, até mesmo com autoconhecimento também. Questão, por exemplo, de mulheres que sofrem com endometriose, disfunções pélvicas. Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela atua em diversas áreas. Ela é pouquíssimo conhecida, né? Ela é uma área assim, que ainda está sendo mais explorada e mais conhecida agora, principalmente pelos casos de endometriose, porque são mulheres que se beneficiam muito, né, dessa atuação. Mas a fisioterapia pélvica, então, ela não é só para quem teve bebê, ela é para todas as mulheres, em qualquer fase da vida. Foi até por isso que eu trouxe essa frase, para poder explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque ela vai tratar disfunções urinárias, intestinais, sexuais, além de melhorar a consciência corporal. Então, é uma área que parece, é nova assim para as pessoas, né? Mas que já há muito tempo tem muitas evidências de que são eficazes, né?
Então, deixa eu aproveitar aqui, Raíssa, falar sobre isso. Como eu não sabia que existia, pode ser que muita gente também não sabe. E, às vezes, a gente vai dar um aconselhamento, alguma coisa assim, pastoral, e o que a gente vai falar aqui, gente, não tem nada demais, é coisa que eu falo até com os meus filhos, e sempre fui muito aberta. Muita mulher fala, eu perdi o desejo pelo meu esposo, porque parece que eu estou relaxada, parece que já não encaixa. Então, a gente está falando assim, mas dá para entender. O que eu vou aconselhar? A Raíssa falou que não é a área dela, mas a Raíssa é uma pessoa muito discreta. E ela conhece alguém que faz. Então, por exemplo, quando é outra área, você fala alto, você fala, não, pode procurar Aham. fulano que ele faz. Então, como essa é uma área, né, que às vezes é mais, ai, como é que eu posso dizer? Mais particular, digamos assim. Então, pode mandar mensagem para a Raíssa. Tá aqui o arroba dela, esse aqui, que eu fixei o comentário. Pode falar, Raíssa, eu estou precisando da área pélvica. Só falar isso, ela vai indicar. Na verdade, gente, todo fisioterapeuta e todo profissional que trabalha com excelência são muito discretos. Não fica contando os casos. Por que eu estou falando isso? Que pode ser que alguém vai falar, mas como é que eu vou procurar? Porque vai falar, não, ele não vai pensar nada. A profissional não vai pensar nada de você e tal. Vai só te ajudar a você viver melhor. Né? Eu espero poder ter ajudado, não só com a fisioterapia pélvica, no escape do xixi e tal, mas nas outras áreas também, viu? Mulheres, homens que estão assistindo a live, peça a sua esposa para aconselhar, para falar, porque isso acontece, viu, gente? Acontece do relaxamento, não sou da área, não entendo nada, mas acontece do relaxamento muscular, e aí a pessoa não consegue prender aquelas massagenzinhas que a gente gosta na hora do ato sexual e tal, e aí você vai ter ajuda nisso. Olha como é que a gente vai por um caminho, mas Deus já tem traçado outro. Raíssa, eu precisava parar isso aqui para falar isso aqui, porque eu sei que a gente vai poder ajudar muitas pessoas, que às vezes é um exercício que vai fazer toda a diferença na vida de um casal. Exatamente. Porque as pessoas não sabem, né? Mas a área pélvica, ela tem muitos músculos, muitos músculos. E que a gente não trabalha essa musculatura no nosso dia a dia, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela trabalha especificamente com essa parte, né? Então, ela é essencial, né? E ajuda muitas, muitas, muitas pessoas, né? Eu passei por ela, durante a faculdade, nos estágios, né? Eu não atuo hoje com ela, mas eu percebi, né, ao longo desse tempo da faculdade, o quão essencial ela é e, assim, quantos benefícios traz, né, como um todo para essas pessoas, né? Então, assim, realmente é uma área mais particular que as pessoas às vezes não procuram, né, essa ajuda e tudo A mais, gente nem mas sabe, eu também não sabia. exatamente. E o profissional da área da saúde, ele está ali para poder te ajudar. Ele não está ali para poder julgar o que você vai trazer, ele não está ali para poder apontar alguma coisa, né? Ele está ali para poder te ajudar, para poder trazer uma solução. E até mesmo por causa de uma questão ética, né? A gente não pode compartilhar casos, né? Até para a gente, por exemplo, falar de um caso clínico, algo assim, a gente precisa, né, de termos, de assinaturas. A gente não pode sair contando assim, então pode ficar despreocupada, né? Pode procurar sim esse profissional, né? Procure alguém de confiança, pode me procurar que eu posso indicar pessoas de confiança que eu conheço, que já são profissionais e que atuam nessa área, né, há bastante tempo e que tem aí desbravado, né, nesse mundo que é algo ainda não muito conhecido, mas que é muito eficaz, né? Por isso que eu quis trazer um pouquinho dela, porque é uma área que fala especificamente da saúde da mulher, né? E que é pouquíssimo conhecida. Agora, um outro, né, que pode ser mito ou verdade, é cuidar do corpo é vaidade. Isso é mito ou é verdade? Mito, mitão mesmo. Completamente. Né? Como a gente viu, né? 1 Coríntios 6,19 fala isso pra gente. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Né? Cuidar do nosso corpo é cuidar do instrumento que o Senhor nos deu. Cuidar do corpo é um ato de amor e gratidão a Deus.
né? O corpo ele é templo do Espírito Santo. E quando nós cuidamos, né? Quando nos cuidamos, nós estamos honrando aquilo que o Criador nos confiou, né? Estamos finalizando. O próximo é para saber se é mito ou verdade, que é cólica forte é normal. Bom, nós estamos nessa linha, eu vou arriscar falar que não deve ser mito. Embora eu sempre tive muita cólica, muito forte. A gente sabe, eu conheço algumas pessoas que a cólica paralisa ela. Ela não consegue Exatamente. movimentar, sabe, produzir nada quando ela está com muita Uhum. cólica. Então, eu creio que deve Nesse ser. caso, essa frase, ela é um pouquinho dos dois, né? Porque depende. Porque se for um leve desconforto, ele pode ser esperado, né? Mas aquela dor muito intensa, que paralisa, que você perde a funcionalidade, que você precisa deixar de cumprir com as suas obrigações diárias, de fazer o que você precisa, isso não é normal, né? Então, pode indicar aí condições, como, por exemplo, a endometriose. Então, cólica forte, ela é normal? Depende. Mas em muitos casos, se for uma dor intensa, que te paralisa, que faz com que você realmente não consiga fazer suas funções diárias, você precisa investigar isso, né? Porque pode indicar condições, por exemplo, como a endometriose. E para a gente finalizar, lembrando aí do conceito que a gente conversou lá no início sobre o que é saúde, tem essa frase que é assim: saúde é só não ter doença. Mito ou verdade? Mito. Mito. A saúde é muito mais do que isso, né? A saúde é o equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, social. É se conhecer, é mover, se alimentar bem, cuidar da sua mente. Eu acho interessante, lá em 3 João, no capítulo 1, verso 2, a gente vai ler assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Né? A própria Bíblia nos revela que a saúde não é só essa questão física de não ter saúde, de não ter uma doença. Né? Olha só como que ele fala: espero que oro para que você tenha uma boa saúde, mas mais do que isso, né? Para que tudo corra bem, assim como bem vai a sua alma. Então, assim, são múltiplos fatores que compõem a saúde de uma pessoa, né? E para poder finalizar, eu volto lá naquele conceito, né? Que fala que a saúde, ela não é a ausência de doença, ela não é a ausência de uma enfermidade, né? Ela é muito mais do que isso. Ela não só também estar 100%, né? Porque ninguém está 100% o tempo todo, mas a saúde, ela é aquele bem-estar físico, mental, social, e não só isso, né? Mas também nos aspectos emocionais, espirituais e ambientais, né? E para que a gente alcance tudo isso, né, um dos meios é a atividade física, né? A tão temida por muitos, que muitas pessoas não tem essa a noção da importância, né, e da urgência que é ter uma prática de atividade física diária, né? E é de suma importância. Nós precisamos ter esse controle, né? Esse domínio próprio de saber que é importante, que a gente precisa fazer, né? Mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente, hoje eu não estou afim, ou então estou sem tempo, né? A gente precisa começar e começar hoje, né? Não esperar para a próxima segunda-feira ou quem sabe o próximo ano, né? Dê o primeiro passo hoje, incentive alguém a fazer junto com você. Melhor é você ter alguém ao seu lado para poder fazer junto do que você estar sozinha, né? E não ter ninguém e desanimar, né? Eclesiastes, nós lemos em Eclesiastes 4, que vai dizer para a gente que é melhor ter dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então a gente vai seguindo juntos, né? Então, vamos pensar, né, nisso. E aí eu volto lá naquela frase, lá do comecinho, que eu falei com vocês, que é
será que nós temos glorificado a Deus com o nosso corpo, né? Para pensar um pouquinho nisso hoje e comece hoje a glorificar o Senhor através do seu corpo, né? Se cuidando para que você possa cuidar de outras pessoas. Se cuidando para que você possa levar a mensagem e viver os propósitos que o Senhor tem para a sua vida, né? Para que você continue sendo aí um instrumento de Deus, né? Um instrumento nas mãos de Deus. E acredito que seja isso, né? Espero que tudo que a gente conversou aqui nessa tarde, né, tenha penetrado nos nossos corações, porque eu não falo isso numa posição de alguém que faz muita atividade física, né, que tem a vida perfeita nos cuidados da saúde, né, mas falo na posição de alguém que está nessa luta diária, né, de conseguir manter constância nesses cuidados, porque eu tenho entendido que não é um cuidado que é uma coisa simples, né, que é um cuidado necessário e mais do que isso, que glorifica o nome de Deus, né? Porque nós fomos comprados por um alto preço. Nós não pertencemos a nós mesmos, né? É o que nós vamos ler lá em 1 Coríntios. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que está nos ouvindo, né? Que participou, você que ainda vai escutar essa live, que o Senhor abençoe a sua vida, né? Que nós possamos aprender com Ele, com o Senhor, que Ele possa nos despertar essa urgência de cuidar de nós mesmos, para que nós possamos viver os propósitos que Ele tem para nós. Amém? Muito obrigada, missionária Valéria, minha amiga, por essa oportunidade de estar aqui. Tá? Foi um enorme prazer, amo muito a sua vida e estou muito feliz de poder participar aqui. Ah, eu estou muito feliz, Raíssa. Você tem mais um tempinho? Eu só queria falar aqui 2 pontos com você. E aí eu queria Claro, convidar o povo que está com a gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, vamos bater esse bate-papo aqui rapidinho. Você estava falando sobre o bem-estar, né, da vida completa. Me veio à mente tipo um pêndulo. Eu tenho que estar bem, e eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha alma, e vai para lá e para cá, é um pêndulo. Eu trabalhei numa empresa que falava estar bem e bem-estar. Para eu ter, para eu ter um bem-estar, eu tenho que estar bem. E eu só consigo estar bem, né, se eu fizer alguma coisa por mim. Eu disse aqui outro dia, sabe? Não adianta eu pedir o Adair para caminhar, ele ama caminhar. Pedir ele para caminhar, que não vai valer para mim. Vai valer para ele. Né? Então, tem coisas que é para gente. Sabe, ô Raíssa, quando eu sabia desde o início, quando eu pontuei os assuntos, eu sabia que eu ia apanhar. Eu sabia que esses assuntos iam mexer muito comigo, porque eu sou uma pessoa muito sedentária. O Adair briga, é melhor confessar uma fraqueza do que confessar um pecado. Eu estou confessando, eu sou muito sedentária. E ele fala, meu bem, porque ele trabalha, não pode. Eu falo, eu desanimei, eu estava sozinha, eu amo a minha casa, eu amo cuidar da minha casa. Mas aí quando você falou aí, sabe? Eu não posso, porque eu tenho fulano, tenho ciclano. Aí eu fiquei pensando, e se eu morrer? Aí eu não vou ter tempo mesmo, eu não vou estar aqui. Né? Então, assim, é muito sério isso. Parece que é mais uma sequência de live, parece que é mais um assunto. Eu vou trazer. Não, não é não, gente. É Deus falando conosco, sabe? E aí eu vou lembrar de uma amiga, a missionária Mara, do Rio de Janeiro. Não conheço pessoalmente, mas de vez em quando a gente acha um tempo, a gente não tem esse tempo, a gente acha para falar das coisas de Deus. E ela falou que ela mora no 4º andar e não tem elevador, e é escada. E ela trabalhava com a pastora Antonieta Rosa, na equipe. E aí, ela estava naquela época ainda. Ela falou, amiga, eu estou chegando da consagração, só Deus sabe como é que eu estou, acabei de chegar em casa, mas olha, eu vou ter que me cuidar. Tem uma pracinha, Deus me colocou, eu falava com o Senhor que não tinha espaço, não tinha nada, Deus me colocou num apartamento perto de uma praça. E eu me comprometi comigo mesmo e com o Senhor. Eu vou só comer uma fruta, comer um negócio aqui e vou descer, sabe por quê? E ela falou para mim sem saber, porque a gente nunca se viu pessoalmente. E foto às vezes engana. E ela falou, não, amiga, se eu não me cuidar,
meu joelho, como é que eu vou fazer a obra de Deus? E ela falando para mim, e eu, toma, Valéria, é isso aí. Agora veio a Raíssa, né? Me trazendo a realidade. Então, quer dizer, eu não posso esperar. Ah, só faltam praticamente 2 meses e meio, eu começo o ano que vem. Não. E aí ela falava, amiga, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Eu sei que eu tenho um chamado diante de Deus, mas se eu não estiver bem, como é que eu vou sair para poder expulsar demônio? Como é que eu vou sair para orar para fulano? Como é que eu vou cumprir os propósitos de Deus se eu não estiver bem? E eu só ouvi, é isso. Ouvi com vergonha de mim. Ela mora 4 andares, no quarto andar. Ela tinha chegado de uma consagração, que ela tinha orado, a gente sabe que isso cansa. Ela estava lá envolvida. Ela falou: eu vou chegar, vou comer alguma coisa e eu vou descer para a pracinha, porque lá tem aqueles exercícios na pracinha. Aí comigo, eu nem preciso pagar academia, amiga, tem aqui na praça. Eu fiquei olhando e falei: Jesus. Sabe, Raíssa, e às vezes quando a gente traz pessoas que a gente sabe que vai confrontar a gente. Eu sabia que vocês iam me confrontar. Nutrição, fisioterapia, mas eu entendi o chamado de Deus, sabe? E eu, como mais um monte de pessoas aqui, que a gente possa, porque isso não é falta de vergonha na cara, gente. Eu fico triste quando as pessoas falam comigo isso. Você é preguiçosa. E a gente escuta. Não é não. Mas é uma chave dentro da gente, sabe? E quando a gente entende isso, é só com a graça de Deus. A Daí estava pregando sobre glutonaria ontem, falando sobre as obras da carne, terminando o estudo. E ele até brincou, falou, quem vê a Valéria acha que ela come mais do que eu, porque ele é magro, né? Não é. Mas é o nosso metabolismo, então, o nosso organismo. E às vezes ele está preguiçoso. Mas se eu começar, igual a Raíssa falou, não aguento andar 30 minutos, anda 10. Sai da, eu estou falando para mim, tá, gente? Sai da minha casa, porque onde eu moro tem morro. Mas se eu sair da minha casa, tem uma leve subida, eu posso só fazer a volta, no quarteirão e voltar. Mas nem isso eu estou fazendo. Porque eu não tenho tempo para ir 1 hora lá na universidade, que não é tão longe, mas eu preciso do carro, aí eu não faço nem perto. Então, sabe, Raíssa, eu quero, com isso aqui, falar para você como que é importante. Às vezes a gente pensa que é só um bate-papo, mas é um bate-papo que pode mudar. Porque eu fiquei pensando, imagina, se eu passo mal e vou para cima de uma cama para cuidar de mim, não vai ser fácil. Isso pode acontecer. Então, queridos, é mais do que estética, não é vaidade. Também eu venho de uma época que tudo era pecado. Na igreja, na minha época, tudo era pecado. Eu não podia fazer exercício na escola, porque eu não podia usar o short que usava lá. Então, talvez seja meio cultural, sabe? A gente vem crescendo com isso e ficou. Mas a gente precisa mudar. Eu sei que eu preciso mudar. E aí eu já convido todo mundo para a live de semana que vem também, que vai falar sobre a mente. Sabe, às vezes, para eu caminhar, eu tenho que descobrir o porquê, né? Então, assim, eu queria muito deixar isso aqui, sabe, Raíssa, para você, da importância do seu trabalho. Agora, eu quero fazer uma pergunta e também falar o que eu vi. Gente, se mais alguém quiser fazer algum comentário, rapidinho, a Raíssa vai falar. Eu fiquei, assim, meio preocupada, porque meu filho ele teve um deslocamento no ombro e ele foi, me corrija se eu estiver errado, parece que é quiropraxia, alguma coisa assim, que vem e Aham, coloca no lugar. uhum. Isso é fisioterapeuta, não é que faz? Sim. Então, gente, mas olha a importância da gente procurar pessoas certas. Não sei se a Raíssa viu de uma moça que morreu porque foi fazer e pegou uma veia. Eu vi por alto. Aham, Eu fiquei apavorada com isso. sim. Isso, assim, em todas as áreas da saúde, né, a gente precisa procurar profissionais que são qualificados para fazer aquilo, né? A quiropraxia, ela é uma técnica que o fisioterapeuta ele pode atuar, ele precisa fazer um curso. Eu, por exemplo, não atuo, não tenho nem interesse nesse tipo de curso, assim, mas muitas pessoas, né, atuam e às vezes até mesmo sem uma formação adequada, né, e atuam, e aí a gente vê consequências como essas, né? Eu fiquei muito preocupada. E eu falei assim, né? Eu ia aproveitar que você ia vir aqui para falar isso. Gente, como ela falou, qualquer área.
Mas como hoje a gente está falando da fisioterapia, então procurou, olha só quantas descobertas, né? Teve esse relato que me deixou preocupada, teve o relato aí da fisioterapia pélvica que eu não sabia. Então, assim, é muito bom a gente estar informado, porque às vezes a gente vai por causa de um problema e a gente vê que pode, né, outras áreas também ser solucionado. Raíssa, é só gratidão. Gratidão a Deus pela sua vida, porque uma coisa muito preciosa que a gente tem e que dinheiro não compra é tempo, porque um tempo gasto, investido aqui, nunca mais ele volta, e você abriu mão de fazer outras coisas para estar aqui conosco, orientando esse povo tão lindo que eu aprendi a amar, pessoas que vão ver depois, pessoas que talvez a gente nunca vai conhecer, mas que vão ser abençoados através dessa live, desse seu testemunho, todo o conhecimento que você veio, é muita gratidão. Eu quero agradecer a você. Eu queria pedir para que você orasse, porque tem muita gente precisando se movimentar, sabe? Para poder movimentar no espiritual, o físico precisa estar bem, precisa ser movimentado. Eu queria que você orasse por nós, por favor. Sim. Eu até estava lembrando, quando você estava relatando, de uma paciente que ela trouxe para mim como queixa principal que ela não conseguia mais dobrar o joelho para orar. Então, aí você pensa, né? Como que a saúde física, ela pode interferir em todas as outras áreas, né? Então, assim, a gente precisa começar o quanto antes mesmo. E nós vamos orar agora, né, para que o Senhor ele possa nos despertar nessa área, para que a gente possa encontrar mais soluções e menos desculpas, né? Para que ele nos desperte mesmo para a importância dessa prática de atividade física, porque isso tem um potencial enorme, sim, e muitos benefícios para que a gente possa viver uma vida bem, para que nós possamos ter qualidade de vida, né? Então vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo precioso em que estivemos aqui, em que podemos falar, Jesus, do seu nome, em que podemos falar acerca dos seus feitos, mas também, Jesus, te agradecemos porque nós podemos também aprender, Pai, da necessidade que nós temos de nos movimentarmos, de ter uma vida ativa, da prática de atividades físicas. Senhor, nos direciona, desperta-nos, Pai, para que nós possamos viver uma vida que honre e glorifique o teu santo nome, que nós não venhamos negligenciar, Senhor, o nosso corpo, já que o nosso corpo ele é templo do teu Espírito Santo. Não permita, Jesus, que nós venhamos negligenciar esse instrumento que o Senhor nos deu, nos presenteou. Jesus, nos dê capacidade, nos dê graça para que nós possamos suportar até mesmo aqueles dias que venham talvez a vontade de desistir, de não fazer mais. Senhor, eu oro a Ti também para que o Senhor coloque pessoas ao nosso lado, para que sejam incentivadores, para que nós possamos praticar atividade física, não sozinhos, Senhor, mas bem acompanhados. Coloca Jesus ao nosso lado, amigos incentivadores, pessoas que vão nos ajudar nesse tempo, para que nós possamos juntos glorificar o seu santo nome, Jesus, através dos nossos corpos. No nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo. Ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Raíssa, gratidão. Ó, vamos ler esse comentário aqui? Lê, Raíssa, a gente preserva o nome. Tenho 57 anos, obesa. Será que consigo reverter com atividade física e alimentação? Além de outras comorbidades? Sim, com certeza. Atividade física, alimentação, acompanhamento dessas outras comorbidades, né? O uso adequado da medicação, e também todo acompanhamento, né? Eu não sei quais são essas outras comorbidades, mas geralmente hipertensão, diabetes está muito associado à questão da obesidade. Então, ter todo esse controle, né? Acompanhamento médico e também o acompanhamento, né, de um profissional, que pode ser um fisioterapeuta e pode ser também um educador físico, para poder te auxiliar nessas atividades físicas, para que possa fazer, né, na dose adequada, como eu conversei, que a atividade física ela é um remédio, então a gente precisa fazer na dose adequada, na frequência adequada.
para que possa te ajudar. E também, né, um profissional que pode te ajudar com essa questão da alimentação. E sim, consegue sim reverter, tá? É só realmente assim, começa com a gente, né? Com o querer mudar essa realidade. Né? Eu sei que esse primeiro passo, às vezes, ele é muito difícil, né? Mas ele realmente tem que partir de nós. Porque se ele partir do outro, né? Da outra pessoa falando, começa logo a fazer atividade física, se a gente não compreender, se não partir de nós que existe essa necessidade, a gente não vai dar continuidade, né? Nós não vamos ter motivação. Mas sim, consegue sim, tá bem? Na verdade, a gente vai ficar irritado, né? Por quê? Você não me ama do jeito que eu tô? Por quê? Tá te incomodando? É isso. Então tem que virar essa chave dentro da gente. Como eu falei, gente, eu tô assim, apanhando hoje, porque, na verdade, os meus olhos estão abrindo. Não adianta ninguém fazer. Meus filhos fazem academia. Tá resolvendo nada para mim. Tá resolvendo para eles. O Adair gosta de caminhar, correr. Tá resolvendo para ele. E para mim? As minhas desculpas não estão fazendo eu melhorar. E não é questão de estética, nada disso. Olha, eu quero voltar aqui para dar um testemunho, sabe? Eu quero virar isso. E aí, amigos, o que a gente pode fazer? Às vezes a gente não está junto, Raíssa, é coisa que vem na cabeça da gente. A gente não está junto todo dia, chama uma amiga. Às vezes está longe. Mas o que a gente pode fazer? Um grupo no WhatsApp. Já caminhou hoje? Eu topo. Se alguém quiser participar, já caminhou hoje? Já tomou sua água? Então, porque são coisas simples. Mas São diante incen- disso. Oi? são incentivos, né? Que vão fazer assim, nossa, a minha amiga já foi, eu tenho que ir também, né? Nossa, ela já bebeu a água, eu tenho que beber também. Então, assim, são coisas que vão incentivar. E olha o que a mesma pessoa escreveu aí. Olha só, senti Deus falando comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, eu fico muito feliz, sabe? Mais um comentário, a gente vai ler aqui, gente, rapidinho, porque pode ser a sua dúvida, pode ser o seu problema. Você pode ler, Raíssa. Nossa, eu faço tratamento com ortopedista, ele mandava fazer academia e eu não dava ouvidos. Chegou um dia que eu fiquei travada por 3 dias sem sair da cama. Depois disso, comecei a fazer academia. Às vezes, né, o Senhor, ele nos permite viver situações como essas para que nos desperte aí, né, para que a gente possa dar seguimento, né, para que a gente possa fazer o que é necessário, né? Mas não deixe acontecer com você isso. Não espere, Amém. né, que aconteça uma situação como essas, né? Como ela está dividindo com a gente, né? Passou 3 dias sem sair da cama. Não espere acontecer isso com você. Comece hoje, né? A praticar atividades físicas. Faça o que você consegue, né? Comece com o que você consegue, com o que é possível para você hoje, né? E vá aumentando gradualmente. E se precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo. É isso que eu ia falar agora, gente. Pode entrar em contato com a Raíssa, ela é muito acessível. Ela vai te orientar quem que você deve procurar, de acordo e tal. Eu acho que vai ser muito bom. Raíssa, mais uma vez, a gente teria assunto para falar aqui, mas mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, por todo esse ensinamento, por deixar Deus fluir através de você. Foi muito bom, foi de Deus mesmo. E a gente vai se falando, a gente vai postando aqui. Eu tenho certeza que Deus vai nos orientando e vai nos dar graça, vai nos dar força, porque não é fácil. Eu já cheguei a calçar tênis, na hora de sair, eu voltar. Sabe? Então, isso acontece, gente. Não é preguiça, é que vem o desânimo mesmo, mas a gente vai se ajudando e a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Muito obrigada, Raíssa. Quero mais uma vez pedir oração aqui. Sábado, gente, eu estou indo para o lançamento do meu livro, estou muito feliz com o que Deus está fazendo. E dia 14 de novembro vai ser aqui em Santa Luzia, na igreja em Santa Luzia, onde eu vivi grande parte da minha vida. Eu quero convidar todos vocês que são de Juiz de Fora, daqui de perto, para estar comigo. A Josefa está falando, volte outras vezes. Ela volta sim, e vão lá no canal no YouTube, que ela prega muito, tá, gente? Tem live da Raíssa lá no nosso canal no YouTube. A paz do Senhor, um beijo para todos vocês, Deus abençoe.